Fala galera, vamos falar um pouquinho de Cruzeiro, vamos falar um pouquinho de tudo que antecede essa partida do Cruzeiro contra o Vasco, o que a gente pode esperar desse jogo e o que o Vasco vai encontrar, né? Porque temos algumas informações novas sobre o Cruzeiro que é muito importante falar, tá? Sobre jogos fora de casa, sobre pontos disputados, chances de G4, tudo isso e muito mais. Vamos falar um pouquinho nesse vídeo, tá bom? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, rumo a 30 mil inscritos. Conto muito com o apoio de vocês. Se vocês puderem hypar esse vídeo, vai ajudar demais o meu trabalho. Então, conto muito com o apoio de vocês, beleza? E além disso, se vocês puderem me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo. Então, eu conto muito com o apoio de vocês lá também. Porque lá eu falo de futebol todos os dias, um pouco mais rápido que aqui, mas todos os dias lá pra vocês, tá bom? E de todos os times também. Aqui, Futebol Mineiro sempre. Amanhã, o Cruzeiro enfrenta Vasco da Gama em São Januário, às 6h30. E assim, Vasco e Cruzeiro já... Não vou falar já se enfrentaram, mas... do brasileiro já, né? Mas Vasco e Cruzeiro fazem um jogo difícil, assim, né? Porque o Cruzeiro, ele vai jogar fora de casa, ele é favorito para esse jogo, mas o Vasco acabou de vencer o Bahia em São Januário, conseguiu 3 pontos a mais, saiu de perto da zona de rebaixamento, deu uma respirada e quer embalar. Quer conseguir a vitória contra o Cruzeiro, embalar, porque 2 vitórias seguidas muda o destino do time na competição. E o Cruzeiro não tem nada a ver com isso e quer continuar mais uma vitória. O Cruzeiro vem de... quantas vitórias? Vem de 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 vitórias. E 7 jogos sem perder. Caraca, 6 vitórias, é isso? 1, 2, 3, 4, 5... 6 vitórias consecutivas. E já não sabe o que é perder, né? Há muito tempo. E além disso, a última derrota foi pro Santos, inclusive, né? O 2-1, dia 10/8, mais de um mês já. Então, o Cruzeiro fazendo aí a sua ótima campanha no Brasileirão. Mas antes, eu vou pegar aqui porque é o seguinte. Tem 2 coisas. O Cruzeiro em casa, e eu vou trazer essa informação pra gente chegar a falar do jogo do Vasco, conquista quase 80% dos pontos em casa e empata com o Flamengo como o melhor mandante. A Raposa disputou 31... a Raposa conquistou 31 dos 39 pontos no Brasileiro como mandante. Dos 39 pontos, ganhou 31 em casa, né? Dos 39 que não do Brasileiro, mas dos 39 que poderia ganhar em casa, ganhou 31. Caraca, muito ponto, cara. Caraca. O time conquistou 31 dos 39 pontos disputados em casa, sendo 28 ganhos no Gigante da Pampulha. Os 2 times, o Flamengo e o Cruzeiro, têm o mesmo aproveitamento de 79,49%. Mas a Raposa tem mais vitórias que em casa. O Cruzeiro venceu 10 dos 13. Disputou como mandante, empatou um jogo e perdeu 2. O time atuou apenas uma vez fora do Mineirão, uma vitória sobre o Vasco por 1-0. Também pelo Brasileiro em Uberlândia. O Flamengo não perdeu nenhum jogo como mandante. Venceu 9 jogos e empatou 4. Sofreu menos gols, né? 4 contra 10 do Cruzeiro e marcou mais vezes. 33 contra 25 da Raposa. Também ganhou de 8-0 um jogo, né? No último jogo no último domingo, contra o Vasco no Maracanã, o Flamengo empatou, né? Então, o Vasco vem de 4 pontos aí de 6 feitos. Um contra o Flamengo, outro contra o Bahia. Então, contra o G6 fez 4 e pode fazer mais pontos agora, pegando o Cruzeiro. E outra informação que eu queria trazer, porque essa informação, ela é muito boa pro torcedor do Cruzeiro, que é: Cruzeiro completa um turno no G4 e tem 99,8 pontos, 99,8% de chances de ir à Libertadores. Com 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro completou 19 jogos consecutivos no G4 e que dá a vaga direta na fase de grupos da próxima competição. Esse é o principal objetivo da equipe do torneio. O time não deixou o pelotão de frente na competição desde o fim da 6ª rodada, quando venceu o Vasco por 1-0 e assumiu a 4ª posição da tabela. O Cruz Maltino é o próximo adversário às 6h30 do sábado, em São Januário, pela 25ª rodada. Desde então, o Cruzeiro frequentou as 4 primeiras posições, sendo que esteve na ponta da tabela entre 14ª e 14ª rodadas. Neste momento tem 90, porra, é muito ponto. O Cruzeiro vai à próxima Libertadores aí, né? Vai conseguir já conseguir seu objetivo. Muito difícil. Só que a gente vai falar agora de Cruzeiro e Vasco. E o Cruzeiro, ele vai pra cima do Vasco. E ele tem uma parada.
Cruzeiro completa 5 meses, Vasco da Gama. 5 meses sem perder como visitante, tem terceiro melhor aproveitamento do Brasileirão. É o melhor mandante da competição e tem o terceiro melhor aproveitamento fora de casa. A Raposa fica atrás apenas dos dois principais concorrentes pelo título, provavelmente Palmeiras, né? Que eu acho que deve ser o que mais... Cruzeiro tem Mineirão em casa, tá, o vice-líder brasileiro tem o terceiro melhor desempenho, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras. A última derrota do Cruzeiro longe do Belo Horizonte foi no dia 24 de abril, na partida pelo Palestino, cara, por 2-1. Desse dia em diante foram 14 jogos como visitante, 8 vitórias e 4 empates. Cara, campanha assustadora do Cruzeiro, né? Assustadora, muito boa fora de casa. E aí vamos falar um pouquinho disso, porque assim, como que o Cruzeiro pode machucar esse Vasco da Gama? Cara, e tem uma coisa que pra mim é muito forte. O Vasco é o time do Diniz, e a gente sabe que o Diniz adora sair jogando, gosta de trocar passes, gosta de, né, sair no dinizismo, que a gente sempre fala. Mas o Cruzeiro, ele adora times que gostam de sair jogando, porque o Cruzeiro adora pressionar esses times, adora marcar sob pressão, adora sufocar esses times. E, cara, Christian, Caio Jorge, Wanderson, rapaziada, o que eles vão marcar e correr, essa linha de 4 aí do Vasco vai ser uma barbaridade, porque o Cruzeiro está descansado, descansou a semana toda, o Vasco jogou no meio de semana o jogo atrasado contra o Bahia, venceu o jogo atrasado contra o Bahia, mas o Cruzeiro ganhou, mas o Cruzeiro vai dentro. E assim, o Vasco tem muita dificuldade quando é pressionado. Inclusive o gol que ele toma do Bahia é mais uma vez num erro na saída de bola. E o Vasco ele tem muitos erros bobos na saída de bola. E o Cruzeiro costuma não dar chance para esses erros bobos. Não se ferrar. Consegue machucar os adversários. Porque quando você marca a pressão errado, você deixa espaço e o seu adversário sai com muito espaço no campo. E isso gera uma qualidade muito grande pro adversário, né? O adversário vem e consegue pegar você correndo para trás, você desprevenido, você em transição. E o Vasco ele vai tentar achar espaço para machucar o Cruzeiro. Porém, o Cruzeiro ele sobe muito bem em bloco, ele sobe muito bem como um time coletivo, ele sobe muito bem quando marca a pressão toda. E a zaga do Cruzeiro é uma zaga com velocidade, é uma zaga rápida, é uma zaga que não perdoa a transição. Porque o Fabrício Bruno vai muito bem na transição, o Vidal vai muito bem na transição. Então o Cruzeiro tem muita qualidade para enfrentar o Vasco e para defender em velocidade. E isso é uma dificuldade do Vasco. Se for Fabrício Bruno e Veguete, vai ser um duelo legal. Mas eu acho que se for os jogadores mais rápidos, vai machucar mais o Cruzeiro do que o Veguete. Porque o Veguete parado na área, ele vai ficar encaixotado. Óbvio, ele pode ganhar uma bola e fazer um gol, mas ele vai ficar encaixotado para a dinâmica da partida. Acho que o Vasco vai tentar ir para cima, vai tentar conseguir a vitória. O Diniz não é de fugir, né? Não é de fugir da vitória, não é de fugir, não é de jogar defensivo, não é muito o estilo dele. E o Leonardo Jardim vai jogar do jeito que ele gosta. Vai jogar do jeito que ele gosta, marcar a minha pressão e tentar contra-atacar e acelerar o jogo. Eu acho o time do Cruzeiro mais time que o Vasco, mas eu acho que o Vasco vive um grande momento, que os jogadores estão com muita confiança, o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado por aí, principalmente pelos laterais. Paulo Henrique e Lucas Piton são muito bons laterais, Eles atacam com muita velocidade, eles vão muito bem à linha de fundo. No meio de campo, o Coutinho ele tem um passe diferente, mas com certeza o Romero e o Lucas Silva vão ficar em cima dele. E pelos lados, pode ter uma dobra, né? Tanto Nuno quanto o Ryan são jogadores chatos. Eu acho que o Kaique vai ter trabalho com o Ryan. E eu acho Paulo Henrique e Ryan uma ótima dupla contra Wanderson e Kaique. Então a gente vai ter que entender muito bem como o Cruzeiro vai tentar segurar essas descidas, essas dobras pelos lados. Piton e Nuno Moreira também é uma bela dupla. E eu acho que o Nuno Moreira contra o William, se for o William que for jogar, vai dar trabalho, vai ter dificuldade. No Moreira é um moleque chato, é bom de bola. O Coutinho vive grande fase, tem que tomar cuidado com as faltas de próximo da área. O Coutinho faz um bom ano pelo Vasco, tá sendo decisivo, tá sendo importante para esse time do Vasco. Acho que o Cruzeiro é melhor que o Vasco em um setor. O setor ali à frente da área do Vasco, né? Os zagueiros com os volantes. Os volantes e os zagueiros do Cruzeiro são muito bons, os volantes e zagueiros do Vasco não são. E o meio atacante do Vasco, o meio ofensivo e o ataque do Cruzeiro são muito bons. Então, Matheus Pereira, Christian, Caio Jorge, Sinisterra quando jogar, o Cícero Pó, né? Arroio, Wanderson. Cara, esses aí, à frente da área do Vasco, eles são muito bons. Eu acho que o Matheus Pereira pode ganhar muito em cima do Hugo Moura.
é mais jogador que o Hugo Moura, é um cara difícil de ser marcado, o Hugo Moura tem suas limitações, e tem errado muito na saída de bola, direto tem errado na saída de bola. E, cara, se o Cruzeiro conseguir marcar essa pressão, roubar essa bola e finalizar, a chance do Cruzeiro ganhar o jogo em cima do erro do Vasco é muito grande. É muito grande. Se ganhar em cima do erro do Vasco é muito grande. Então, o Vasco tem que ficar muito ligado na saída de bola e o Cruzeiro tem que ficar muito atento, porque o Vasco erra alguns momentos na defesa, nessa transição, nessa saída de jogo, erra bastante nisso e é muito ligado na bola aérea do Vasco, né, principalmente com o Verratti. Acho que pode machucar muito as costas dos laterais, tanto do lateral do Piton, tanto do lateral do Paulo Henrique. E essa bola por cima pro Caio Jorge, nas costas da defesa do Vasco, machuca muito o Vasco. Barra defesa, barra lateral, machuca demais o Vasco. O Vasco tem muita dificuldade nessa marcação dessa bola por cima. Mas eu acho que o Caio Jorge vai ser essencial e vai ser um cara que pode machucar muito a defesa do Vasco. Então o Cruzeiro, eu acho que ele vai explorar muito essa saída de bola do Vasco, tentar pressionar e forçar um erro dos volantes e da defesa vascaína para conseguir ganhar a partida. Dito isso, a confiança do Vasco está muito em alta e tem que tomar muito cuidado. Não que o Cruzeiro não esteja, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque quem tá lá embaixo e do nada você começa a fazer alguns pontos importantes, isso te dá muita moral. Mas o Vasco também sabe que é um jogo muito difícil, tá bom? É isso. 5 meses sem perder fora de casa. O Cruzeiro tem 8 vitórias e 4 empates. Ai, ai, ai. Jogaço, tá? Amanhã às 6h30. O que vocês acham que vai ser esse jogo? Onde que você... eu acho que... Eu já falei por onde que eu acho que o Vasco deve ser melhor, ou o Vasco pode atacar melhor, e por onde o Cruzeiro pode machucar o Vasco. Por dentro, eu acho que o Cruzeiro machuca mais o Vasco ainda do que por fora. Acho que ali na frente da zaga o Vasco tem muita dificuldade. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.